Vamos já iniciar os nossos trabalhos. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião do dia de hoje, que começa com uma audição à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a requerimento do Bloco de Esquerda. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da AEMT, o Dr. João Carvalho, que já está connosco em linha, como podemos verificar, e também a equipa que o acompanha. Senhores e senhores deputados, Sr. Doutor, queria informar que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos iniciais para a intervenção do Dr. João Carvalho e depois cabem 5 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que o Dr. João Carvalho, ao fim de cada intervenção, terá o mesmo tempo, 5 minutos, para responder às questões colocadas. Assim sendo, julgo que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos também, como é sabido, senhoras e senhores deputados a acompanharem-nos digitalmente, pelo que é natural que também possam entrar por essa via para usar da palavra. Sr. Doutor, cumprimentava uma vez mais, dava-lhe as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar e dar-lhe desde já a palavra para 10 minutos iniciais poder dar-nos os contributos que tenha para nos trazer. Faz favor, Sr. Dr. João Carvalho. Sim, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Presidente, caros membros da Comissão, é com muito gosto que a AMT, mais uma vez, está presente nesta Comissão. A AMT, como regulador setorial do ecossistema da mobilidade e dos transportes, tem vindo no âmbito das suas atribuições e poderes, definidos pela Lei Quadro das Entidades Reguladoras Independentes, também pelos seus estatutos, bem como pelo regime jurídico dos TVDE, que é a Lei 45 de 2018, tem vindo a desenvolver um trabalho consistente de acompanhamento deste mercado. Este é um mercado muito específico que o legislador entendeu definir através de um modelo tripartido. Por um lado, temos o operador de plataforma eletrónica que define um modelo de negócio, estabelece as tarifas e organiza o transporte através da intermediação entre os utilizadores e os passageiros. Depois temos os operadores TVDE, que são empresas aderentes à plataforma, que prestam os serviços de transporte remunerado de passageiros em veículos descaracterizados. Temos também o papel dos motoristas, que no modelo nacional devem celebrar um contrato escrito, pode ser um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, se forem considerados motoristas independentes, com os operadores de TVDE. Os operadores de TVDE e de plataforma são individual e solidariamente responsáveis pelo cumprimento pleno e permanente de todos os requisitos legais de exercício da atividade, sob pena de aplicação de sanções, que podem ser contraordenações ou limitações ou restrições de exercício da respectiva atividade. A lei confere uma especial responsabilidade aos operadores TVDE no cumprimento das obrigações sociais e laborais relativas aos seus motoristas, sem esquecer o papel do operador de plataforma, que é o organizador do transporte e o responsável pelo modelo de negócio. Portanto, isto é em termos muito simples o figurino legal, isto é, 3 entidades, o operador de plataforma, o operador TVDE e os motoristas. A AMT, no exercício dos seus poderes de supervisão e fiscalização, tem verificado que este modelo tem vindo a sofrer interpretações específicas que podem desvirtuar a cadeia de responsabilidade. Por exemplo, alguns operadores TVDE, sobretudo os de maior dimensão, celebram com os motoristas contratos de aluguer de viaturas e de serviços de manutenção, mediante o pagamento pelos motoristas aos operadores de uma determinada quantia, normalmente é semanal. Este contrato nem pode ser o contrato escrito que o legislador tinha em mente e transforma, do nosso ponto de vista, os motoristas em verdadeiros, entre aspas, verdadeiros empresários. Por outro lado, existem múltiplos casos, sobretudo nas microempresas, em que os operadores TVDE e motoristas coincidem. Assim, a AMT entendeu convocar, nos termos dos seus estatutos, um conjunto aleatório de operadores TVDE e motoristas para prestar esclarecimentos. Estes processos têm estado a decorrer ao longo do mês de abril e também decorrer ainda neste mês. Quando tivermos conclusões, portanto, iremos dar devida nota ao mercado. Permita-me agora também que aborde uma questão muito específica relacionada com os tarifários praticados nesse mercado. Desde as suas primeiras pronúncias que a AMT tem salientado a especificidade e sensibilidade das matérias relativas ao regime de preços ou tarifários em serviço
em serviços de transporte disponibilizados por plataformas eletrónicas, considerando essencial assegurar a ausência de assimetria de informação, a presença de elevada transparência na formação do preço final, a minimização dos custos de transação e da incerteza do consumidor. Esta tipologia de tarifas ou preços definidos por algoritmos suscita importantes riscos de comportamento e práticas restritivas da concorrência, aos quais as autoridades reguladoras, neste caso concreto a AMT e a ADC, devem estar particularmente atentas, de forma a garantir um ambiente concorrencial não falseado, bem como a proteção e defesa do passageiro. Entretanto, no final de 2020, fomos alertados pelos stakeholders do ecossistema, operadores de TVDE e motoristas, também designados por parceiros deste negócio, da existência de possíveis assimetrias ou distorções no mercado TVDE, resultantes, entre outras questões, de aplicações de mecanismos tarifários específicos que teriam lugar a possíveis enviesamentos, com prejuízo para os parceiros e possíveis incidências negativas na qualidade do serviço prestado aos passageiros. Assim, a AMT resolveu levar a cabo uma análise aprofundada das estruturas tarifárias ou modelos de pricing praticados pelos operadores de plataforma eletrónica. Mereceu particular atenção na AMT a análise de recentes mecanismos tarifários introduzidos por operadores de plataforma eletrónica que confeririam uma aparente autonomia decisória ou flexibilidade gestionária aos motoristas, que poderiam decidir a cada momento e em determinados contextos geográficos alocar determinados preços de viagens de acordo com bandas pré-determinadas, permitiriam a prática de descontos e ou majoração de preços face às tarifas base e às tarifas mínimas constantes dos modelos tarifários determinados pelo operador de plataforma. É um mecanismo denominado multiplicador. Esta tendência, com aparentes benefícios para o passageiro, que afinal estaria a pagar um preço mais baixo, implica reservas regulatórias, quer do ponto de vista de conformidade com o regime jurídico setorial em vigor, quer do ponto de vista justo concorrencial. Em concreto, as reservas em causa resultam da aplicação prática dos referidos mecanismos tarifários específicos, tendo em consideração que o algoritmo da seleção de viagens privilegiaria os motoristas que aceitam viajar em modo de desconto ou utilizando categorias de veículos mais económicos. Este enviesamento resultaria numa seleção de viagens geograficamente cada vez mais distantes do passageiro, o que não só contraria a lógica inicial do modelo deste segmento de atividade, como implicaria ineficiências várias e diminuição de qualidade de serviço. Assim, para além das reflexões regulatórias relativas ao mercado da TVDE, a AMT, adstrita ao regime jurídico da concorrência, entendeu dar conhecimento à ADC da existência de indícios de que o regime tarifário estabelecido por alguns operadores de plataforma eletrónica no mercado TVDE poderá implicar comportamentos que configuram práticas restritivas da concorrência proibidos pelo direito da União e também pelo regime jurídico da concorrência. Mas este é apenas um dos aspectos que tem sido analisado pela AMT. Existem outros relacionados com a conformidade da operação com o regime jurídico em vigor, que têm vindo a merecer particular atenção também da nossa parte. Não podemos deixar também de voltar a referir algumas das implicações que as questões tarifárias, sobretudo nas suas declinações mais recentes e em contexto de acentuada redução da procura, portanto, refiro em contexto de acentuada redução da procura, resultante da diminuição dos fluxos de mobilidade causados pela pandemia. De facto, os operadores de TVDE e os motoristas têm vindo a alegar de forma consistente que as tarifas praticadas não cobrem os custos operacionais, existindo assim um incumprimento da Lei 45 de 2018. Portanto, do ponto de vista da regulação setorial, a este propósito, a AMT deve salientar desde já que entende que esta acessão dos parceiros não é, do seu ponto de vista, linear ou direta, tendo em conta que se trata de um mercado liberalizado, onde os operadores de TVDE apresentam dimensões diversas e diversas estruturas de custos, tendo em conta as suas estratégias e práticas de gestão. Além do mais, o estabelecimento de preços de referência ou preços mínimos é, do nosso ponto de vista, desaconselhável pelos seus impactos negativos, tanto da perspectiva justo-concorrencial, como tendo em conta aspectos relacionados com o bem-estar dos passageiros. Outra das questões que têm vindo a ser levantada relaciona-se com o momento de contabilização do início da viagem, que da perspectiva dos parceiros, portanto dos operadores e motoristas, deveria ter início no momento em que um determinado motorista aceita uma viagem e não a partir do momento em que o passageiro entra no veículo.
Ora, do nosso ponto de vista, esta questão deve ser cuidadosamente analisada, de modo a não prejudicar o passageiro, que não pode pagar entre aspas, pelas destruções causadas pelas declinações dos modelos tarifários impostos pelas plataformas aos parceiros, que existirem, devem ser corrigidas e, com certeza, sancionadas. Para além do mais, o regime jurídico da VDE é claro no que respeita à definição da viagem, e tendo como um percurso entre um ponto A, que é o ponto de origem, e o ponto B, que é o destino. E é este percurso que deve ser imputado ao cliente. Enfim, são múltiplas as questões com incidência ao relatório e ao juízo concorrencial relacionados com este mercado. A AMT, como tive a oportunidade de explicar, tem estado de forma consistente, atenta e vigilante sobre este mercado, em termos das suas competências diz a respeito, cujo regime jurídico merecerá ainda este ano uma avaliação através de um relatório a preparar pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, sobre o qual nós iremos contribuir e emitir um parecer. Portanto, a AMT não deixará de verter neste relatório as suas conclusões sobre este específico mercado de mobilidade, tendo em conta a persecução do objetivo de defesa de uma mobilidade mais inclusiva, eficiente e sustentável. Sr. Presidente, Sr. Deputados, era isto que vos queria dizer, no espaço de 10 minutos, quer eu, quer os meus colegas do Gabinete Área Jurídica, que têm trabalhado mais a fundo e mais em detalhe neste mercado, estaremos disponíveis para ajudar a nós percebermos melhor, portanto, este mercado e o que se passa neste mercado. Muito obrigado por já me terem ouvido. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Eu queria lhe pedir, se possível, uma vez que demos conta que estaria a acompanhar a intervenção inicial com alguns documentos, se for possível, e a pedido de algumas senhoras e alguns senhores deputados, se for possível enviar o documento para o e-mail da nossa Comissão, ainda durante esta audição poderíamos distribuí-lo pelos presentes, e que poderia ser naturalmente um documento de suporte útil para os nossos trabalhos. Portanto, Sr. Doutor, se tal for possível e se entender por bem, seria de facto uma mais-valia. Vamos dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Sendo o autor do requerimento, começa o Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao Sr. Dr. João Carvalho, Presidente da AMT, e à sua comitiva a presença nesta comissão para podermos aqui esclarecer algumas matérias sobre o setor TVDE e que, na verdade, em boa hora o fizemos porque grande parte destes esclarecimentos e desta análise que aparentemente estará a ser feita há muito pouco tempo, quando a lei já tem quase 3 anos. E, de facto, aquilo que nós pretendemos com este requerimento será contribuir também para um balanço que ainda terá que ser feito sobre esta mesma lei, a Lei 45 de 2018. Como disse, passaram 2 anos e meio desde a entrada em vigor desta lei e têm sido muitos os relatos desde o início das dificuldades sentidas no terreno, transmitidas por parte dos motoristas e também das organizações do setor, como o STRUP, um dos sindicatos mais representativos dos motoristas de TVDE. Em primeiro lugar, este debate, este requerimento parte dos problemas estruturais da atual legislação e, aliás, foi exatamente por isso que votámos na altura contra a lei Uber, que ficou conhecida como a lei Uber em 2018 e apresentámos inclusivamente uma proposta de revogação, porque estávamos cientes de que este quadro legal vinha legitimar um modelo de negócio que é profundamente desigual, que é assente na desresponsabilização das plataformas em matéria laboral, proteção social, segurança dos próprios motoristas e importa também recordar que a Uber incorreu em várias ilegalidades, grande parte delas até identificadas pela própria AMT, na pronúncia número 8, de 2 de setembro de 2018, a título de exemplo. E depois, em segundo lugar, temos um problema identificado de falta de regulamentação e de fiscalização, acima de tudo, da lei existente, que tem empurrado muitos motoristas para situações de facto insustentáveis. E em caso estão matérias relacionadas, como aqui referiu na sua intervenção inicial, com o controle unilateral da tarifação por parte das plataformas, a ausência de fiscalização sobre horários de trabalho e da relação contratual, a falta de apoio aos motoristas, particularmente importante em questões de segurança, o sistema de avaliação dos motoristas e outros temas importantes que queremos que sejam esclarecidas durante esta audição. E por isso teríamos aqui 3 perguntas ou 3 grandes temas de perguntas muito concretos. Em primeiro lugar, começar pela questão da prática unilateral da redução de tarifas por parte das plataformas eletrónicas, já aludiu na sua
na sua intervenção inicial, e de facto a mais recente introdução de uma tarifa dinâmica, primeiro pela Uber e que depois acabou por ser replicada por outras plataformas, supostamente com o intuito de levar os motoristas a competir pela tarifa mais baixa, veio de facto empurrar para níveis insustentáveis o exercício desta atividade, porque o algoritmo privilegia a tarifa em vez da distância do cliente, o que faz com que o serviço possa ser atribuído ao motorista que está mais longe, só porque a tarifa é mais baixa. E sobre este assunto, a AMT publicou no passado dia 30 de abril, há muito poucos dias, um comunicado onde afirma ter reservas regulatórias, atribuindo de forma inédita ao mecanismo em causa uma aparente autonomia decisória. E admite ainda que implica perdas significativas nos rendimentos disponíveis dos parceiros ou trabalhadores que optaram por não aderir ao sistema de desconto. Estas declarações da AMT surgem 6 meses, ou seja, meio ano depois da introdução desta tarifa, que foi em outubro de 2020. A primeira questão é o que é que levou a AMT a não intervir durante este período. Não se conhecem durante estes 6 meses nenhuma declaração nem nenhuma opinião da AMT sobre esta matéria. Quando é que prevê a AMT agir no sentido de corrigir as distorções que estão a ser provocadas pelas baixas tarifas da Uber? Tem a AMT alguma previsão das perdas que este mecanismo provocou no conjunto dos motoristas que optaram por não aderir a estas baixas tarifas, e terá a AMT que aguardar pela avaliação da Autoridade da Concorrência para tomar uma decisão nesta matéria? Vai continuar a aguardar quando o problema está identificado? Demoraram meio ano a falar sobre o problema? Uma segunda grande questão tem a ver com o controlo efetivo, ou seja, a AMT admite que as plataformas são organizadoras do modelo de negócio e se admite que existe um controlo efetivo por parte da plataforma, tem a AMT tomado ou não as diligências para avaliar a estrutura de custos real dos TVDE em operação, como por exemplo através do cálculo do custo por quilómetro percorrido ou o custo da viagem de recolha que não é faturado pelo motorista. E se a viagem de recolha não é cobrada ao cliente e não é paga pela plataforma, ao motorista cairá sempre sobre este o custo associado. E, portanto, perguntamos se a AMT considera que estes custos estão devidamente contabilizados na tarifa imposta pelas plataformas e, se não, quais é que são os argumentos utilizados. E, para terminar, Sr. Presidente, a linha 4 do artigo 40 da Lei 45/2018 estabelece que as plataformas eletrónicas têm que entregar mensalmente à AMT um conjunto de informações por via de um formulário que deveria estar disponível no site da AMT. Nós não conseguimos encontrar este formulário no respectivo site, pelo que gostaríamos de pedir à direção da AMT que pudesse remeter a esta Comissão o formulário caso ele exista. Se ele não existir, porque é que ele não existe, já que está previsto na lei, e que nos confirmasse que informações as plataformas entregam de forma corrente à AMT e, acima de tudo, que avaliação faz a AMT dos dados que recebe destas plataformas. Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. João Carvalho, faz favor, 5 minutos. Doutor, não o estamos a ouvir. Tem o microfone desligado. Não estamos a ouvir, não. Tem razão, estamos a ouvir. Agora sim estamos a ouvir. Faz favor, 5 minutos. Sim, senhor. Portanto, muito genérico, vou responder e depois a minha colega Ana Miranda vai responder mais em detalhe à senhora deputada, que eu agradeço as perguntas. Primeiro que tudo, portanto, não é há meio ano, nós estamos a trabalhar neste tema desde o princípio, desde as nossas pronúncias iniciais sobre a Constituição, inclusive da lei. Vamos lá ver, nós estamos a falar de, portanto, milhões e milhões de informação que as plataformas detêm, que têm, portanto, o seu algoritmo próprio. Em nenhuma parte do mundo que eu conheça, nenhum regulador conseguiu chegar ainda ao algoritmo. Portanto, nós temos estado e nós temos de trabalhar, Sra. Deputada, com rigor, com muito rigor. Não pode ser, peço desculpa, não pode ser porque nos aparece alguém a dizer uma coisa e outra que nós ouvimos e nós temos todo o gosto em receber, e recebemos sindicatos, recebemos motoristas, recebemos, portanto, não foi de agora que nós estamos a analisar, só que precisamos muito de informação rigorosa que não existe
Isto é, só depois de grande insistência nossa é que conseguimos que nos entreguem documentação ou dados mais rigorosos. E isso existe desde meados do ano passado. Nós temos estado a trabalhar os dados e estamos a testar novamente com mais motoristas, que alguns têm receio de dar a cara e, portanto, nós temos estado, só para dizer, Sr. Deputado, não temos estado parados. Se calhar devíamos trabalhar mais rapidamente, mas é o que conseguimos fazer, que podemos fazer. Em relação aos aspectos mais de detalhe, eu passava agora à doutora Ana Miranda. Ana, não te importas? Bom dia. Bom dia, não sei se me estão a ouvir. Sim, senhora, faz favor. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada. Nós temos estado, de facto, como disse o Presidente João Carvalho, a trabalhar insistentemente e de uma forma bastante consistente relativamente aqui ao mercado das plataformas eletrónicas, e isso, como bem referiu a Sra. Deputada, desde o primeiro momento, desde as nossas primeiras pronúncias, em que a AMT foi a primeira a denunciar os problemas resultantes deste modelo de negócio, nomeadamente os problemas resultantes de tarifas fixadas através de algoritmos de preços, que levam a uma enorme assimetria de informação, nomeadamente entre reguladores e quer sejam reguladores da concorrência, quer sejam reguladores setoriais e as plataformas, sobretudo porque estes algoritmos são segredos comerciais bem guardados e bem defendidos pelas plataformas. Existe aqui uma enorme volatilidade nos modelos de negócio, ou seja, tão depressa existe estes mecanismos, como o Dr. João Carvalho referiu, como o multiplicador da Uber, porque é da Uber, ou outros que são apresentados como resposta pelos principais concorrentes, e refiro desde já a categoria Economy da Bolt, ou a muito recentemente apresentada Tarifa Light da Freenow, que tem cerca de uma semana. São mecanismos que são introduzidos a cada momento pelos mercados das plataformas que estão em concorrência direta no mercado entre si. E desde o início, não é desde há 6 meses, muito antes disso, que nós notamos que existia uma chamada, em termos impróprios talvez, uma guerra de preços entre as plataformas, em que os preços têm vindo a baixar através da introdução de descontos consistentes. Mas uma coisa são descontos apresentados pelas próprias plataformas, descontos esses que são financiados pelas plataformas, são descontos comerciais. Outra coisa são estes mecanismos, e o mecanismo do multiplicador da Uber é um mecanismo que foi importado diretamente da Califórnia, existia nomeadamente, provavelmente, para contradizer a lei local que dizia que indicava que os motoristas eram trabalhadores da plataforma e, portanto, permitiria dar-lhes alguma autonomia gestionária. No sentido de poder escolher dentro de uma tal banda de funcionamento ou aplicar um desconto de 30%, portanto trabalhar com o multiplicador face a um preço de referência de 1.0, trabalhar com o multiplicador a 0.7 ou supostamente subi-lo para 2, portanto uma tarifa dinâmica diferente da tarifa dinâmica a que estávamos habituados. A questão é aquilo que é preciso, a partir do momento em que a Uber nos comunica, logo no final de 2020, e comunica também isso aos operadores de TDV e aos próprios motoristas, é preciso algum tempo para recolher e fazer um inquérito, coisa que nós fizemos logo junto de todas as plataformas, um inquérito por questionário, relativamente não só à questão dos tarifários e das suas particularidades, mas também relativamente a um conjunto de outras questões operacionais que nos permitiriam ter aqui uma fotografia do setor. E, portanto, a questão aqui das tarifas, os dados que recebemos e a análise que deles fizemos, e em conjugação com, portanto, da audição das plataformas por escrito através deste questionário e também da audição dos sindicatos, que temos vindo a receber de uma forma consistente, e destes pedidos de esclarecimento que, ao abrir os nossos estatutos, estamos agora a fazer relativamente quer a motoristas escolhidos de uma forma aleatória, quer a operadores de plataformas, permitem-nos confirmar aquilo que já tínhamos percebido, que é que existem aqui, de facto, algum enviesamento na aplicação destes modelos tarifários, e este enviesamento, estas consequências, têm duas consequências. Umas do ponto de vista justo-concorrencial, e como sabia... Muito obrigado, doutora. Queria que abreviasse agora, por favor. Sim. E, portanto, demos nota à ADC, e a ADC prosseguirá as suas tarefas no âmbito e nós
continuando o nosso trabalho do ponto de vista regulatório e do ponto de vista aqui da audição do setor e do ponto de vista, porque estas questões tarifárias têm não só consequências dos concorrenciais, mas têm consequências que têm a ver com o próprio regime jurídico do TDVE. Obrigada. Sr. Presidente, eu só acrescentar, em relação ao formulário, o formulário está no nosso site. Provavelmente no nosso site está Muito bem. Estava a dizer só que o formulário está no nosso site. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. E começo por cumprimentar o Sr. Dr. João Carvalho e agradecer o facto de estar connosco hoje a prestar alguns esclarecimentos e disponível para prestar tantos outros que porventura lhes vamos pedir ao longo desta audição. Aquilo que o relato que nos trouxe, aliás, que vem no seguimento de comunicações que têm sido feitas pela AMT, são relatos que obviamente preocupam o grupo parlamentar do PSD, porque nos transmitem uma série de circunstâncias que denotam um conjunto de supostas irregularidades e, como o Sr. Doutor bem disse, falamos de irregularidades que possam existir no que concerne aos contratos com os motoristas. Houve aí na sua exposição uma afirmação que nos deixou algo preocupados, essa questão dos contratos semanais, e, portanto, gostaria que depois nos concretizasse um pouquinho melhor, de facto, de que é que se tratam, ou como é que teve conhecimento destes contratos, o que é que eles, de facto, refletem. Depois, as questões relacionadas com os tarifários e com as práticas concorrenciais, porventura falseadas até, e que prejudicam quer os parceiros, quer os consumidores, portanto, os clientes destes serviços, e a conformidade com o regime jurídico. E, portanto, são tudo um conjunto de questões que são, de facto, demasiado preocupantes para não se intervir e no que concerne a esta intervenção, Dr. João Carvalho, eu tinha aqui uma pergunta muito concreta para lhe fazer. A AMT, juntamente com outro conjunto de entidades, nos termos da Lei 45, tem um poder de fiscalização no que concerne a esta atividade. E, portanto, eu perguntava-lhe de uma forma muito concreta se a AMT ou uma outra, qualquer entidade das entidades fiscalizadoras, se já instaurou algum processo de contraordenação e, portanto, quantos processos de contraordenação é que foram instaurados face a essas inúmeras violações que o Sr. hoje nos transmitiu. E, portanto, se elas existem, certamente estas entidades, com este poder de fiscalização e com o regime sancionatório que está previsto na lei, com a aplicação das coimas, no que respeita às contraordenações que são praticadas, quantas é que foram instauradas, quais foram e quais as consequências? E mais, e o que é que deu lugar a este conjunto, se é que existiu, e eu parto do princípio que sim, porque face ao panorama preocupante que aqui nos traz, parto desse princípio, o que é que de facto levou à instauração destas contraordenações? Quais foram as violações em concreto para dar lugar à aplicação deste regime sancionatório? Depois, perguntava-lhe ainda se têm existido denúncias ou reclamações, como é que tudo isto tem chegado ao conhecimento da AMT? É através dos motoristas? É através dos clientes destes serviços? É por um outro qualquer meio? Como é que a AMT tem conhecimento? E que indícios são estes que a AMT relata, quer na exposição que o Sr. fez, quer no comunicado
comunicado que tivemos ocasião também de analisar, o comunicado de 30 de abril de 2021. Portanto, que indícios são estes? Eu gostaria que o Sr. João Carvalho nos pudesse concretizar um pouquinho melhor, em termos factuais, o que é que de facto está a acontecer e que, porventura, será violador de todo o regime jurídico que está implementado. Perguntava-lhe ainda, e o Sr. falou do relatório, e esse relatório será certamente muito útil também para nós, aqui na Assembleia da República, podermos trabalhar numa revisão do regime jurídico, porque de facto começa talvez a estar em tempo, isto é de 2018 e portanto estamos em 2021 e começa a estar em tempo de rever o regime jurídico e de fazer os melhoramentos que se figurem necessários e perguntava-lhe então qual é a data previsível para a conclusão deste relatório. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. João Carvalho, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado. Em relação ao prazo previsto, é uma pergunta que terá de ser efetuada ao IMT. O IMT é que tem a responsabilidade desse relatório. Nós daremos um parecer sobre esse relatório. Portanto, pensamos que até final do ano, pensamos, mas como o IMT também irá aqui a esta comissão, portanto é uma pergunta que o IMT poderá dizer. De qualquer maneira, com o diálogo que temos tido, com certeza com o IMT, pensamos que até ao final do ano existirá esse relatório com o nosso parecer. Em relação porque só agora, vamos lá ver, nós só tivemos conhecimento, vamos lá ver, a pandemia teve coisas muito mais péssimas e tem coisas boas, isto é, com o orçamento da procura, efetivamente, os motoristas começaram a sentir, realmente, como já foi referido o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, no bolso, o problema das receitas extremamente baixas e muita dificuldade para se manterem. Portanto, e foi precisamente durante o período da pandemia que tivemos conhecimento, através da audição aos operadores e motoristas, operadores e motoristas por vezes confundem-se, e isso foi muito recentemente, estamos a falar praticamente desde a final do ano passado, de janeiro e fevereiro. Nós temos estado a analisar, portanto, com audições sucessivas dessas duas entidades, quer só motoristas, quer também os operadores de TVDE. Portanto, em relação a reclamações, até há cerca de um mês chegaram a 8 reclamações que nós analisámos, provavelmente também porque as reclamações de veículo, quer em táxi, não estamos a falar de táxi agora, mas quer neste tipo de transporte, de mobilidade, é extremamente difícil porque, desde que existe o livro de reclamações eletrónico, é mais fácil, portanto, as pessoas reclamarem. Portanto, mas em termos de reclamações, chegaram-nos 8 reclamações. Em relação às questões que nos trouxeram e que nos levam a ter comunicado indícios de questões relacionadas com a concorrência enviamos documentação à ADC, eu pedi à doutora Ana Miranda para explicitar melhor essa questão relacionada com situações pouco claras de concorrência. Muito obrigado, Sr. Muito obrigada. Só para completar, não sei para quem votar. Tem 2 minutos e pouco, faz favor. Estou a iniciar o vídeo. Muito obrigada. Pronto. Cerca de 2 minutos, doutora, faz favor. Relativamente aqui, há duas questões que levantaram relativamente aqui às questões de fiscalização e regime sancionatório. De facto, o que o Dr. João não tive a oportunidade de responder. Relativamente aqui ao regime sancionatório, a AMT tem estado absolutamente atenta e a cumprir desde sempre o seu papel de fiscalização, porque a fiscalização também se faz através da audição setorial e, portanto, estas questões, quer as relacionadas com os contratos escritos, quer as relacionadas que não são bem os contratos de prestação de serviços, quer as questões relacionadas, por exemplo,
com ineficiências no modelo de faturação ou, por exemplo, faturas que não contêm todos os elementos que a lei determina. A AMT já levantou os competentes autos de notícia, como manda a lei, e enviou-os para o IMT, tendo em conta que o IMT é a entidade responsável pela tramitação do procedimento de controle nacional. Relativamente aos indícios, relativamente à ADC, são matérias da competência da ADC. Aquilo que se pode dizer é que, do ponto de vista teórico, existem aqui basicamente dois caminhos. Um caminho é as práticas concertadas ou a cartelização, e o outro caminho é a possibilidade de abuso de posição dominante através da prática de vendas com prejuízo que podem consubstanciar preços predatórios. São dois caminhos que compete à ADC a analisar de acordo com os indícios que levantamos e são questões que estão relacionadas com as tarifas e as práticas tarifárias, sobretudo nas suas declinações mais recentes, naquelas modalidades que tivemos a oportunidade de referir, quer o multiplicador, quer outras modalidades como categorias específicas mais económicas e que têm estes enviesamentos, uma vez que não conferem qualquer autonomia gestionária aos motoristas relativamente aqui às escolhas do tarifário a praticar, ao contrário daquilo que é referido e proposto pelas plataformas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Ana Miranda. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista, que vai fazer a sua intervenção também pela plataforma digital. Sr. Deputado, julgo que me estará a ouvir, estamos a vê-lo também. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo. Faz favor, 5 minutos. Bom dia, Sr. Presidente. Aproveitar para saudar o Dr. João Carvalho e a doutora Ana Miranda em representação da AMT, cujos contributos muito agradecemos e a disponibilidade para responder às questões que temos para colocar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria deixar uma palavra particular ao movimento sindical que tanto se tem esforçado pela melhoria das condições de dignidade em que os trabalhadores, insistimos neste termo, os trabalhadores, porque é de trabalhadores que estamos a falar, desempenham as suas funções, particularmente neste setor e particularmente no momento de pandemia. Não obstante, é importante também relevarmos que esta é uma legislação recente, porque uma legislação com 2 anos e meio é uma legislação que está a fazer o seu caminho, o caminho que nos permite avaliar fraquezas e forças que o enquadramento jurídico possa ter, mas que nos urge a recuperar o contexto no qual nós desenvolvemos esta legislação. Em 2018 encontrávamos com um setor muito desregulado, onde não existia nenhum equilíbrio nem nas dimensões de condições laborais, nem nas dimensões concorrenciais, e este foi o primeiro desenho legislativo, a primeira arquitetura legislativa feita em Portugal sobre esta matéria, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem muito orgulho em se ter empenhado no diálogo com as entidades que nessa altura podiam participar nesta construção e na tensão que havia também no setor em podermos reduzir essa tensão. De facto, a Lei 45 de 2018, que veio regular o regime jurídico da atividade de transportes individuais e remunerados de passageiros em veículos descaracterizados, tinha um conjunto de pressupostos, onde, manifestamente, os contratos de aluguer e manutenção de viaturas, ou, como aqui foi dito de alguma maneira, os contratos de semanais ou dessas prioridades, não respeitam o espírito do legislador. E é preciso dizê-lo porque, no momento em que concebemos esta lei, de todo que não era essa a intenção e, portanto, é algo que tem que ser, de facto, matéria a ser revisitada. Mas, no nosso entendimento, é também importante de podermos saudar aquilo que foi a criação do livro eletrónico de reclamações, e não deixa de ser espantoso e até um pouco intrigante que apenas tenham existido 8 reclamações e, portanto, nós também instamos qualquer trabalhador, qualquer operador que tenha reclamações a fazer que o faça nesta plataforma que o Governo desenvolveu justamente para este efeito. De igual modo, é importante dizer que houve muitos desenhos que surgiram de outras possíveis legislações, mas que eram ultracondicionantes da atividade. E, portanto, sim, temos que entrar numa fase de reflexão, numa fase de auscultação, aproveitarmos os constrangimentos do momento atual para podermos melhorar e ir ouvindo os contributos possíveis. Uma das questões que nos suscita as maiores dúvidas e sobre os quais gostávamos de questionar prende-se com estes tarifários licitados por trabalhadores ou operadores com o algoritmo. Porque uma coisa são descontos comerciais, outra coisa é uma licitação sem regras daquilo que são os tarifários que produz um efeito nefasto no próprio setor. Uma outra questão para finalizar, Sr. Presidente, prende-se com o seguinte. Era importante que a AMT nos pudesse também dar algumas pistas de reflexão para o futuro sobre que elementos é que recebe atualmente e de que forma é que o legislador pode empoderar
à AMT a receber mais informação para poder desempenhar melhor o seu papel fiscalizador, porque nós muitas vezes, relativamente às entidades reguladoras, exigimos que regulem muito e depois não lhes atribuímos os meios que elas precisam, sejam eles meios de capital, meios de recursos humanos ou até meios de informação, no caso em particular. E, portanto, a minha questão para o Dr. João de Carvalho e para a doutora Ana Miranda, mas em particular para o Dr. João de Carvalho, seria como é que um legislador de futuro pode reforçar o vosso poder, munindo-vos talvez num caráter mais vinculativo no momento de receberem a informação. E o Sr. Presidente finalizaria com uma brevíssima nota, dizendo que de facto este regime pode não ser perfeito, mas foi um caminho muito duro até termos alguma regulação, porque não existia nenhuma, até termos uma regulação bastante satisfatória, e agora de facto preciso continuarmos a trabalhar no sentido de manter a saudável concorrência do setor e, simultaneamente, o direito condigno à atividade profissional por parte destes trabalhadores. Eram as nossas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Carvalho, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado. Enfim, o que é que nós podemos dizer? Como já temos partilhado, eu e a doutora Ana Miranda, com a Comissão, após a recolha e análise de dados, tendo ouvido operadores de plataforma e também motoristas, nós, sem qualquer dúvida, entendemos que há indícios de práticas restritivas à concorrência. Há indícios disso e, portanto, comunicamos à ADC, à Autoridade da Concorrência. Temos ouvido os parceiros, portanto, motoristas e operadores de TVDE, alguns representados por sindicatos, inclusive sindicatos também têm vindo. Nós convocámos uma amostra aleatória aos stakeholders, de modo a podermos tirar conclusões do ponto de vista relatório de conformidade corrigido. Como o Sr. Deputado disse, realmente estamos a falar de legislação nova, não só aqui no nosso país, como em termos globais na Europa e por esse mundo fora, em que o tempo real com que trabalham as plataformas, os operadores de plataforma, realmente têm andado à frente, sem qualquer dúvida, têm andado à frente dos reguladores, em termos globais. Portanto, o que é que nós pensamos? Eu penso que o relatório que está a ser produzido no IMT, portanto, como referiu o IMT, irá explicar melhor o que está a ser feito o que fez até agora. Nós estamos à espera precisamente para emitirmos o nosso parecer, mas pensamos que esse relatório vai ser extremamente importante para nós adaptarmos a legislação, no sentido de tentarmos chegarmos mais depressa, isto é, as entidades reguladoras, fiscalizadoras, aqui também tem um papel importante a ACT, chegarmos o mais depressa antes das plataformas. É extremamente difícil, portanto, os algoritmos são guardados fora de territórios que nós, em termos nacionais, não temos hipóteses de chegar aos algoritmos. Tentamos chegar, enfim, através de nossas calculatórias, mas, como eu disse há pouco, no princípio, à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, precisamos ser rigorosos, precisamos ter dados rigorosos, estamos a falar de números, estamos a falar de descontos que são feitos, estamos a falar de toda uma panóplia de preços que giram aqui neste mercado, quer pelos motoristas, quer até pelos operadores de plataforma. Repare, nós detectámos ainda há cerca de 2 dias que há, por exemplo, um operador de TVDE, peço desculpa, um operador de TVDE, que tem cerca de 200 viaturas. Quer dizer, é um empresário com cerca de 200 viaturas e que tem uma economia com isto, tem uma economia de escala enorme e pode fazer preços, para nós chegarmos, portanto, à conclusão que são preços predatórios. Enfim, são muitos casos diferentes. Temos operadores, o próprio motorista tem uma viatura, outros têm 3 ou 4, e este caso tem 200 viaturas e que foi à disposição de motoristas. Portanto, há outro com 400 viaturas e imagino que é uma economia de escala, portanto pode perfeitamente, independentemente da plataforma eletrónica, ter aqui uma economia de escala e obrigar, entre aspas, os motoristas a fazer os tais preços com descontos enormes. Pronto, agora, mas a questão de fundo, o que é que nós pensamos que, em termos legislativos, se poderá fazer? Ana, como jurista, importas-se de ajudar também neste aspecto a Comissão e nós, claro.
Obrigada. Em termos de atuação, de facto é uma lei muito recente, mas é uma lei muito recente que estabelece um modelo tripartido, que é um modelo muito particular do caso português, porque normalmente naquilo que nós temos analisado, quer do ponto de vista do direito da concorrência, quer do ponto de vista do direito regulatório, a relação é bipartida entre o operador de plataforma e os motoristas. Portanto, aqui o operador de plataforma assume um papel muito particular na legislação portuguesa, que é necessário, do nosso ponto de vista, ser analisado, aliás, porque, como constatámos, existe aqui esta desvirtualização dos contratos, que a lei é muito clara ao estabelecer que o operador de plataforma de TDV deve estabelecer com os motoristas, sendo este também o responsável pelo cumprimento de legislação em matéria de segurança social, laboral, etc. E a lei é muito clara no estabelecimento da cadeia de responsabilidades. Essa cadeia de responsabilidades, do nosso ponto de vista, nomeadamente através destes grandes operadores de TDV, tem vindo a ser desvirtuada, estabelecendo-se estes contratos de aluguer de viaturas em que os motoristas são transformados verdadeiramente em empresários, e há aqui uma responsabilização na cadeia de transporte e na cadeia de responsabilidade pela operação de transporte por parte dos grandes operadores de TDV. Há outros casos em que são microempresas, há economias de escala e no cume da pirâmide temos, obviamente, o organizador, de acordo com aquilo que diz o Acordo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre esta matéria, que de facto a atividade das plataformas eletrónicas é uma atividade do setor dos transportes, indubitavelmente do setor dos transportes. As plataformas são organizadores do transporte, mais do que operadores da sociedade de informação, são organizadores do transporte. Portanto, todas estas questões e aquilo que são as declinações do regime têm que ser analisadas, estão a ser analisadas na prática, são matérias voláteis, todos os dias nós temos mecanismos novos, imaginados pelos operadores de plataforma, pelos operadores de TDVE, não são só os operadores de plataforma que têm aqui a responsabilidade, os próprios motoristas, enfim, toda a gente tem... Muito obrigado, Sra. Doutora. E, portanto, isso será vertido no relatório e nas propostas de alteração legislativa. Muito obrigado, Sra. Doutora. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Dr. João Carvalho, a Dra. Ana Miranda, o Dr. João Paulo Loreto. É um gosto reencontrar-vos e espero que da próxima vez já possa ser presencialmente, mas agradeço desde já os contributos e as informações que têm partilhado com esta Comissão Parlamentar. Há aqui dois problemas fundamentais. Eu diria, o problema é a lei que é má e o segundo problema é que nem a lei que é má está a ser cumprida. Pronto, eu acho que é o fundamental que está aqui em cima da mesa relativamente à TVDE. Nós somos frontalmente contra o regime que está em vigor. Esta lei, que foi aprovada em 2018, teve a nossa frontal oposição, como é conhecido por todos, e para nós, desde logo, o crime está na lei. E nós avisamos que isto ia acontecer. Isto, infelizmente, não é surpresa para nós. Não é, e não sei se é surpresa para alguém. Eu não vou perguntar aos senhores se isto é uma surpresa para os senhores, não é isso que está na agenda. Agora, o comunicado da AMT refere de uma forma muito clara, do ponto de vista dos indícios que foram apurados, e os indícios são fortíssimos e são muito claros relativamente a esta prática que significa práticas proibidas e comportamentos proibidos do ponto de vista concorrencial, à luz da lei em vigor. E a lei em vigor permite estes operadores, e o Dr. João Carvalho ainda há pouco mencionava, estes casos, podemos estar a falar de motoristas que são formalmente obrigados a transformarem-se em empresários que não são, nunca foram, mas têm que se registar como empresários que não são, até aos operadores que têm de facto 200 viaturas ao seu serviço e que têm aqui realmente situações de grande disparidade e até de uma concorrência impossível. Nós estamos a falar de uma teoria que depois na prática não acontece. Como dizia o outro, na prática a teoria é outra. Ora, a questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver, digamos, com
aquilo que a doutora Ana Miranda há pouco mencionava como a disparidade ou a desigualdade de informação. Eu diria a desigualdade de armas entre reguladores e regulados. A partir do momento em que se abre a porta, em que se abriu a porta a este tipo de situações, estamos perante um jogo do gato e do rato entre reguladores e regulados. Ou seja, agora aplica-se um conjunto importante de recursos, de tempo, de capacidades, de energias, de esforço da parte dos técnicos, com a demora que já foi aqui falada. Quer dizer, andamos há anos nisto. Os senhores explicaram porque é que foi esta demora de vários meses até se chegar aos indícios, aquilo que os trabalhadores do setor vinham alertando há tanto tempo, aquilo que nós vinhamos alertando. Agora a questão é, faz-se este processo, eventualmente poderá demorar alguns anos e a ADC tirará as suas conclusões e depois, a seguir a este software, não poderá vir outro. A seguir a esta prática não poderá vir outra. Nós não estamos... É um jogo do gato e do rato, mas em que os ratos são tubarões. Nós não estamos perante uma situação que ela própria é indutora de práticas do ponto de vista concorrencial que partem de um pressuposto completamente falso, que é a total liberdade contratual das partes. Mas pode haver total liberdade contratual das partes, quando uma parte é a Uber e a outra parte é o motorista que tem que levar dinheiro para casa para pagar a renda da casa e para alimentar a família. É evidente que estamos perante uma desigualdade absolutamente incontornável, indesmentível, e que é ela própria propiciadora depois de um conjunto de práticas, estas indiciadas já e apontadas pela AMT, as outras que poderão surgir quando estas forem atacadas. Pronto, isto nunca mais tem fim. Quer dizer, só tem fim se de facto atacarmos ao nível do regime legal. E o regime legal, do nosso ponto de vista, não pode permitir esta lei da selva, em que operadores podem colocar quantos carros quiserem, nos sítios onde quiserem, a cobrarem o que quiserem. O que está em vigor é isto. A lei é isto, basicamente, em relação à TVDE. É possível pôr quantos carros quisermos, onde quisermos, a cobrar o que quisermos. É o que diz a lei. E, portanto, a partir daqui, a nossa questão é se não é necessário voltar ao princípio deste debate e relativamente ao que tem a ver com a estratégia do mercado. E disse muito bem em relação, a doutora Ana Miranda disse muito bem em relação à diferença entre a primeira narrativa, que era a tática das multinacionais, que era arvorarem-se em operadores da economia digital. Mas depois lá tiveram que assumir que, de facto, eram mesmo operadores de transportes. Bom, se calhar temos mesmo que regulamentar estes transportes e regulamentar desde logo na oferta, para que não haja esta concorrência desleal por natureza. Última questão, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Noto uma disparidade enorme também no relatório sobre as reclamações do setor. A AMT indica que no segundo semestre do ano passado receberam 10 reclamações em relação ao táxi e 208 reclamações em relação à TVDE. A minha pergunta é, do ponto de vista do tratamento destes processos e destes... Muito obrigado, Sr. Deputado. O tratamento das reclamações, que consequências tiveram e que relação e articulação tiveram, digamos, com esta operação que veio, de facto, a produzir este relatório do dia 30. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, comunicado do dia 30. Obrigado. Dr. João Carvalho, faz favor, 5 minutos. Menos 5 minutos. Primeiro, foi referido, quer por mim, quer pela doutora Miranda, um mercado muito volátil. Realmente é um mercado muito volátil. Portanto, e andamos, enfim, muito atrás das plataformas. Penso que, com este relatório que está a ser feito, há condições para sugerir alterações legislativas e que permitirão que, portanto, as entidades fiscalizadoras e reguladoras poderão antecipar-se. Mas nós temos dialogado com colegas nossos em termos comunitários e realmente sentem e estão a sentir exatamente os mesmos problemas que nós.
Em alguns casos até, e em termos de países do sul da Europa, posso dizer que nós estamos mais avançados ao detectar já esses indícios. Ainda este fim de semana, falando com o meu colega italiano, o nosso colega italiano também regulador da área de mobilidade de transportes, realmente fui-lhe transmitindo que tipo de indícios eles estavam, enfim, claro que isso não nos alegra, estavam bastante mais atrasados que nós, mas isso não nos alegra, é evidente. Agora, também devo referir ao Sr. Deputado Bruno Dias que há aqui uma questão que é, nós andámos durante o ano praticamente todo de 2020 a ver se conseguíamos obter informações mais rigorosas. Portanto, tivemos audiências marcadas, depois as pessoas não apareciam com receio precisamente de saírem, que as plataformas fizessem sair do circuito. Portanto, também há dificuldade em que, o que é de alguma forma compreensível, em que, no caso dos motoristas, eles deem a cara. Mas desde que têm sindicatos por trás, as coisas melhoraram bastante e nós estamos a conseguir chegar, foi por isso que conseguimos chegar àqueles indícios. Esperamos que a ADC também, com certeza, com a nossa colaboração, do regulador setorial, consiga chegar a conclusões. Eu não sei se há mais alguma questão, ou Ana ou João Pedro, que me falhou. A questão das reclamações chegar foi só dos motoristas. Antes eram os utilizadores. Exato. As reclamações que nos chegaram são dos motoristas. Antes era só realmente dos passageiros, dos passageiros e, portanto, estão a seguir o processo de nós questionarmos a plataforma ou o operador, primeiro operador de transporte em relação aos passageiros. Em relação às 8 dos motoristas, portanto, estamos agora, são muito recentes e estamos agora a analisá-las. Porque tinha medo de dar a cara. Precisamente porque tinham algum receio de dar a cara. Felizmente que, com sindicatos por trás, as coisas melhoraram bastante. Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos assim como terminada esta audição, não tenho mais inscrições, pelo que quero agradecer ao Dr. João Carvalho, à doutora Ana Miranda e ao Dr. João Pedro Loreto os esclarecimentos que nos trouxeram e os contributos e desejar-lhes naturalmente bom trabalho. Foi um gosto recebê-los, mesmo que por esta via digital, foi um gosto. Sr. Presidente, quero pedir alguns dados sobre dados numéricos sobre as plataformas. São uma coisa de 3 minutos no máximo. O senhor, do seu tempo, não dou a palavra, sim, ainda está dentro do seu tempo, faz favor. Portanto, nós estamos licenciados pelo IMT de 9 operadores de plataforma, 4 operadores estão em atividade, a Bolt, a Uber, o It's My Ride e o FreeNow. Os operadores de TVDE licenciados são 8.280, motoristas de TVDE certificados 29.543, entidades formadoras de motoristas de TVDE 58 entidades, portanto, número de utilizadores por operador de plataforma, a Uber teve em 2019 de cerca de 3.300.000, em 2020, com a pandemia, uma redução, não chegou a 1.941.000, a Bolt em 2019 cerca de 600.000, em 2020 cerca de 400.000, a FreeNow em 2019 cerca de 350.000, em 2020 130.000. A faturação em milhões de euros, portanto, a faturação da Uber, eu posso referir a faturação ou não? Não posso. Peço imensa desculpa. Posso referir realmente a contribuição global, que são os 5% de intermediação, que são receitas 30% da AMT, 30% do IMT e 40% do Fundo de Transportes. Em 2019, estes 5% representaram 2,5 milhões de euros, em 2020 cerca de 2 milhões e o primeiro trimestre deste ano cerca de 346 mil euros. Portanto, eram esses dados. Depois eu enviarei também, eu penso que já terá chegado a minha intervenção inicial, e depois enviarei também estes dados, caso o Sr. Presidente assim o entenda. Sr. Doutor, muito obrigado. Agradecemos todos
que todos os dados que nos possa enviar, que envie, por favor, são sempre naturalmente úteis e são documentos de trabalho para todos nós. E informá-lo também que a intervenção inicial ainda não nos chegou. Portanto, ainda não entrou na nossa caixa de e-mail, mas certamente vai enviar. Sr. Doutor, agora sim, agradeço-lhe. Só um momento. Sr. Deputado, para que efeito, faz favor? Peço desculpa, Sr. Presidente. É mesmo só para uma confirmação do número, o último número que foi fornecido pelo Dr. João Carvalho, que mencionou 2 milhões em 2020. Isto corresponde aos 30% que cabe à AMT ou a outra componente? Peço desculpa, só para confirmar. Dr. João Carvalho, não sei se ouviu a pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, um pedido de esclarecimento sobre o último número que referiu. Se ouviu e puder esclarecer, agradecemos. Sim, são os 5% que são atribuídos da taxa de intermediação, que são atribuídos a este conjunto. 30% ao IMT, 30% à AFT e 40% ao Fundo de Transporte. Está claro. Sr. Presidente, eu peço desculpa. A pergunta é se os 2 milhões correspondem aos 30% dos 5%. Não. É o total dos 5%. Peço desculpa. Obrigadíssimo. Muito bem, obrigado. Muito bem, agora ficou claro. Sr. Doutor, conforme estava a dizer, agradeço-lhe a si, à doutora Ana Miranda e ao Dr. João Pedro Loreto os esclarecimentos que nos trouxeram. Foi um gosto recebê-los e, naturalmente, desejar-lhes também bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, e terminamos aqui esta audição. Senhoras e senhores deputados, nós vamos já de seguida realizar a nossa reunião ordinária. Fazemos só um compasso de espera para que os meios técnicos sejam adaptados às circunstâncias.